Olá! Hoje pela manhã, como eu sempre faço, eu tiro uma carta do tarô, tiro também uma carta do baralho Lenormand e leio as duas com um único interesse, que é de um tema de reflexão para o meu dia, né? Um tema que eu talvez devesse prestar mais atenção, né? Um recado que eu possa receber de um plano mais espiritual, mais elevado, sobre um assunto que talvez fosse importante para a minha vida, para o meu dia a dia, eu prestar mais atenção. E hoje a carta que eu tirei é a do 5 de ouros. Essa é uma das versões artísticas dessa carta. Né? Uma pessoa pobre, mutilada, solitária, afastada da cidade, ou seja, afastada do convívio com as outras pessoas. Reparem, a cidade está lá no fundo, de mão estendida, pedindo alguma coisa, né? A caridade alheia, o dinheiro no chão, representando o naipe dessa carta, que é ouros, né? Alguns veem como moedas ou pedras, todas representam o naipe de ouros, e o naipe de ouros fala de coisas materiais, fala do nosso mundo real, fala da nossa existência física, fala do nosso corpo, das nossas posses, fala da nossa saúde, né? Porque a saúde, enfim, é o que faz o corpo estar aqui existindo, vivo. Muito bem. O que é que o 5 de ouros fala? Evidentemente, só de olhar para essa imagem, ou as demais que representam o 5 de ouros, a gente sabe que ele não está falando nada que não seja alguma coisa mais séria, mais desagradável. Aquele tipo de assunto que a gente nem gosta muito de prestar atenção, de se referir. Ele fala da falta, da carência, das nossas necessidades. Essa pessoa é um esmoler, é um pedinte, é um mendigo, né? Ela está solicitando ajuda. E por que ela está solicitando ajuda? Porque ela se sente isolada, abandonada, excluída, afastada do grupo, né? Isso é uma perda também que a gente tem. É uma perda representada pelos 5 de ouros, a perda do status social, que é muito representativo. Ainda que não seja exatamente uma coisa material, mas é uma coisa que está completamente, intrinsecamente ligada a aspectos materiais. O status está ligado a isso, a possibilidades materiais. É a carta que nos diz da falta de recursos, da nossa falta de recursos. E também ela tem um lado muito interessante, que talvez seja o lado mais difícil da gente assumir, que é o da autopiedade. De pessoas que precisam o tempo todo estar numa situação de carência, de mendicância do amor, da atenção, do carinho, da ajuda de qualquer tipo que os outros possam dar. Então, ela incorpora essa pessoa que é um eterno mendigo em busca de alguém que o proteja, que o beneficie. Mas nunca essa pessoa chega a evoluir, ela continua sempre vivenciando esse tipo de coisa. Então é muito importante isso, que a gente consiga estabelecer uma diferença entre o que é que realmente a carta pode estar simbolizando no momento. Uma pessoa que efetivamente está carente de recursos materiais,
não tem dinheiro para pagar a luz, não tem dinheiro para pagar a água, não tem dinheiro para pagar o aluguel, não tem dinheiro para pagar o plano de saúde, na melhor das hipóteses, ou então, né, uma consulta médica, comprar o remédio para o filho, para a esposa, para si próprio, pode representar isso. Uma pessoa que esteja doente, né? Reparem, a pessoa está mutilada, curvada, né? Necessita de apoio o tempo todo. Então, uma pessoa que possa estar fisicamente doente. Nem vou dizer espiritualmente, porque com certeza estará, mas fisicamente doente. Lembre-se que eu disse, ainda no início da transmissão, que a doença, a saúde, e a doença é o oposto da saúde, faz parte da nossa vivência material, do nosso físico, faz parte do símbolo, do signo e do naipe de ouros. Né? Não é uma coisa, a saúde é imaterial. Não, a saúde é física. Você faz um exame para ver se você está bem ou se está mal. Né? Então você consegue ver isso em números, em resultados concretos, cientificamente comprovados. Né? Então uma pessoa que esteja realmente má de saúde, péssima de saúde. Né? Obrigado, Paulo, por você ter entrado, tarólogo Paulo, meu amigo, grande tarólogo. Aliás, estou aqui com o baralho dele na mão e isso é muito legal. Paulo, estamos falando dos 5 de ouros. Obrigado por ter você aqui. Bom, gente, então continuando, é o seguinte. Quando essa carta representa uma pessoa que é constantemente dependente dos outros, constantemente vive na cola dos outros, na barra dos outros, fica sempre esperando que os outros ajudem, que os outros levem, que os outros conduzam, essa pessoa ela realmente precisa de um tratamento. E o tratamento começa dentro dela. A solução tem que ser encontrada dentro dela. Não é uma solução externa. Não é uma pessoa que foi à falência e está sem recursos dentro do banco. Não. É uma pessoa que transformou a sua miséria numa maneira de continuar. É quase que uma profissão. Né? Então essa pessoa tem que despir isso. Ela necessariamente precisa se livrar dessa máscara que ela mesma se colocou. Isso é uma máscara de ferro. É viciante esse tipo de atitude. E o 5 de ouros previne muito contra isso. É a pessoa que se sente eternamente excluída. Certo? Agora, o oposto também é verdadeiro. Muitas vezes você não se sente excluído porque você está imaginando ser excluído ou porque você tem uma autoestima tão baixa que você o tempo todo acha que as pessoas estão com você porque elas têm dó de você, porque elas têm piedade de você, que seu patrão ele tem dó, ele não sabe, ele acha você um coitadinho, que a pessoa pela qual você está apaixonada também, sabe, ela não merece uma pessoa tão ruim como você, tão insignificante como você. Não, tem momentos que você realmente é excluído. É excluído por preconceito da sociedade, né? É excluído por uma série de outros fatores. É barrado no baile mesmo. Né? Então essa é a carta que representa essa situação. Tem pessoas que por causa da sua origem, por causa da sua até do seu gênero, né? Até do seu gênero, não são aceitos em determinados esportes, não são aceitos em determinadas associações, em determinados grupos sociais, em determinados clubes. Todos nós sabemos que isso existe. Isso também tem nome, claro, chama-se preconceitos, chama-se um monte de coisa. Né? Mas existe essa possibilidade, e essa carta retrata essa possibilidade. E também retrata a possibilidade das grandes perdas morais. As grandes perdas morais. A pessoa que abandona
os conceitos morais e passa à prática de atos que são eticamente condenáveis, que são moralmente condenáveis. A pessoa que não termina um relacionamento, mas começa a se relacionar com uma terceira pessoa, uma pessoa que é promíscua, por exemplo, ela, na verdade, ela está provocando um desgaste, não é só energético no sentido espiritual da palavra energética. Não, é um desgaste do seu próprio físico, ela está se expondo muito. Ela cai no conceito, nos padrões que a sociedade hoje tem. Só que nós vivemos no hoje. Não adianta falar, mas na Roma antiga era diferente. Na Roma antiga, né? Mas ainda não tem máquina do tempo. Provavelmente um dia haverá. Daí procure sua turma na Roma antiga. A gente vive numa determinada sociedade que a gente vai mudando e construindo, sem dúvida alguma. Mas como um fruto numa árvore, há um tempo disso tudo amadurecer, esses conceitos amadurecerem, as pessoas se tornarem conscientes desse tipo de coisa. E isso leva algum tempo. Então, é preciso pensar nesse tipo de perda também. A perda dos seus próprios valores. A pessoa que um dia, por uma razão, uma situação qualquer que não seja doença, que não seja cleptomania, começa a roubar. É mais fácil ganhar dinheiro fácil. É mais fácil, né, você traficar, você vai ganhar dinheiro, muito dinheiro traficando. Eu não sou viciado, eu só estou traficando, eu estou ajudando quem quer. Ora, nós sabemos que dentro dessa corrente do tráfico existe um fator criminoso enorme. É uma perda moral que você está tendo, né? Ou que a pessoa está tendo. Desculpe, não estou falando para você, estou falando no sentido geral da carta. Então, isso é bacana da gente prestar atenção, especialmente quando fazemos a leitura para o outro. Na grande maioria das vezes, e isso eu estou dizendo pela minha prática, pela minha experiência, o que não é nada escrito numa pedra, ou seja, não é para ser considerado por outra pessoa a não ser por mim, a experiência foi minha, né? Cada um tem a sua. Ela representa realmente perdas materiais no sentido econômico. E dentro do sentido econômico, sem dúvida alguma, perda de status. Mas começa com perdas econômicas, sim. Ou a pessoa foi roubada por outra, ou ela fez péssimos negócios, ou arriscou em situações tipo de bolsa de valores e perdeu muito dinheiro, que é um lugar que você ou perde ou ganha muito dinheiro, ou perdeu esse dinheiro, na verdade, em jogo mesmo. A gente não acredita, mas ainda tem gente que perde muito dinheiro em jogo. Investimentos errados, feitos na época errada, planos governamentais, planos econômicos governamentais que acabam, às vezes, frustrando as perspectivas das pessoas que são as geradoras de emprego, as geradoras de mais dinheiro, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração com os 5 de ouros. Mas, sem dúvida alguma, é uma carta que também representa, e muito, aquela pessoa que vive confortavelmente na posição de coitadinho. Todo mundo ajuda. Os amigos ajudam, os parentes ajudam, coisa e tal. Porque ele se coloca na posição de coitadinho. Nunca se vê fazendo nada para melhorar. Nunca. Ele acomodou-se naquela posição. Esse é um problema. Agora, é uma carta que diz o quê? Diz que você precisa aprender a aceitar, não a sua condição ruim, mas a aceitar a possibilidade de ser ajudado. Tem gente que não sai dessa situação ruim porque o orgulho não deixa. Tem gente
que vive mal, que não se faz de coitadinho não, vive mal na situação de coitadinho, mas não aceita a mão estendida. E a mão estendida é a próxima carta do naipe de ouros, que é a carta de número 6, né? Que é a carta da pessoa que vai valorizar o sofrimento do outro, contribuindo para que ele saia daquele sofrimento. Tem gente que não sabe fazer isso. Tem gente que é orgulhoso demais para aceitar um emprego que não esteja dentro do nível que ele considera-se merecedor. Eu conheço muito proximamente, vou compartilhar até uma coisa aqui que é íntima, minha, coisa e tal. Eu conheço gente que tem, ou teve, três, gente, diplomas universitários. 3 diplomas universitários, de universidades excelentes, completos, feitos, coisa e tal. E que chegou um momento da vida que esses diplomas não serviram para mais nada. E essa pessoa sobreviveu fazendo faxina na casa de pessoas de família, apartamentos, residências, esse tipo de coisa. Foi a única maneira que a pessoa sobreviveu. Ela mandava insistentemente o currículo dela. Ela chegou a fazer, com dinheiro emprestado, uma análise profissional do currículo dela. E sabe o que disseram para ela? Com um currículo como o seu, não vai conseguir emprego, porque as pessoas que estão empregando, elas vão se perguntar por quê? Por quê? Aonde está o erro nessa pessoa, nesse ser humano, que com esse nível de conhecimento, com esse nível de formação acadêmica, está nesta idade, neste momento da vida, sem emprego, aceitando qualquer coisa. Então eles vão ficar com o pé atrás. Por quê? Porque é qualificação demais. Não é estranhíssimo isso? Mas isso que eu estou dizendo para vocês, podem crer, é uma situação verdadeira, absurdamente verdadeira. Enfim. Então, gente, é isso aí. A gente tem que saber também aceitar a ajuda. A gente também tem que saber colocar, sabe? Saber que, mesmo por pior que nós estejamos, a gente tem também uma moeda de troca para oferecer quando a gente vai pedir ajuda a alguém, né? Você tem alguma coisa dentro de você, de qualidades, de talentos, de práticas, de experiência que pode ser útil a outra pessoa. Peça uma indicação, que essa pessoa te dê uma carta de apresentação. Acho que hoje em dia nem existe mais carta de apresentação, deve ter no máximo um e-mail de apresentação, para alguém do seu conhecimento, né, que conhece. Peça a ela que lhe auxilie nas condições mais básicas de manutenção. Demonstre isso, né, procurando um modo de vida, enquanto dura a situação, um modo de vida mais, eu diria, mais simples. Tudo isso é importante para que a gente também conquiste a confiança das pessoas e valorize a ajuda delas. Não faça elas terem a impressão de que elas estão ajudando uma pessoa que está até desvalorizando aquela ajuda, né? O que você está me dando é pouco perto daquilo que eu mereço. Isso chama-se orgulho. Orgulho não leva a lugar nenhum. Nenhum mesmo, tenho certeza. Gente, o 5 de ouros é uma carta que dá pra gente conversar muito, mas como eu pretendo continuar vivo por mais tempo e fazendo periscope aqui com vocês, eu espero que ela apareça outras vezes para que eu tenha outras inspirações daquilo que eu posso falar sobre ela. E enquanto isso, vocês também vão vivenciando isso no dia a dia de vocês, na observação de vocês, na leitura de vocês, né? Que é muito fácil da gente identificar isso daqui. Tá bom? Gente, para vocês, muito obrigado por estarem aqui. Paulo, muito agradecido pela sua presença também aqui.